Bom, estamos começando o nosso podcast sobre análise de megatendências e eu, Rafael Baeta Neves, estou acompanhado de Matheus Ribeiro e de Guilherme Dias. Bom, então vamos começar do início, né? O que seria uma megatendência? Uma mega tendência é uma mudança natural que deve ocorrer a longo prazo, algo em torno de décadas, dependendo do caso, um século às vezes, pode levar de 10 até 50 anos. Algumas tendências podem. Presume-se que elas se tornem comum em 50 anos, algumas mais até. Não é uma coisa que vai acontecer em questão de semanas, né? Sim, sim. E deve-se deixar claro que mesmo que demore muito tempo, às vezes, para tal tendência se concretizar, ela ao longo desse tempo ela vai mudando totalmente o cenário das empresas, o cenário econômico no país, no mundo, em relação aos produtos delas e até mesmo aos seus compradores, podendo mudar o nicho de cada produto. Bom, e no nosso caso, né, a nossa mega tendência, que seria do despresenciamento e da virtualização, é algo que está muito alta hoje com a própria pandemia mesmo, que as pessoas têm que ficar em casa, trabalhando no computador. O próprio ambiente virtual da FEI faz com que a gente esteja conectado virtualmente com tudo. Então, é um ambiente, apesar de ser novo, é muito atual e, sabe, o futuro vai ser relacionado com isso. Sim, vale ressaltar que a pandemia não fez surgir ou se tornar à tona isso. Muitas empresas relataram que já estavam estudando o trabalho à distância e como que tiveram que implementar com a pandemia, resolveram usar como um teste e algumas que viram que deu certo, já até venderam, já até se desfizeram de, por exemplo, empresas que trabalham muito em escritório se desfizeram de prédios, colocaram mobílias em depósitos para não precisar, se eventualmente voltarem ao presencial, não precisarem comprá-las de novo. É algo que já vem acontecendo há um tempo, pelo menos em planejamento. Bom, e pelo fato de tudo estar começando a se virtualizar, a segurança virtual é algo essencial, porque os dados das empresas, os dados pessoais acabam ficando todos em redes, né? E o aumento de casos de ataques virtuais e hackers vem tendo um aumento excepcional nos últimos anos. Sim. Acaba sendo uma preocupação muito grande de empresas e até mesmo de usuários que entraram nesse, entre aspas, mundo com essa preocupação, já que, como você mesmo disse, os ataques de hackers subiram muito, principalmente nessa época, e a preocupação maior agora é achar aquele antivírus, aquele programa ou aquele meio que consiga inibir de uma forma boa essa situação. Bom, como já dito, subiu só entre o primeiro semestre de 2017 e o primeiro semestre de 2018, que ainda não entrou essa grande virtualização em massa, já houve um aumento nesse período de 96% dos ataques cibernéticos. Isso sem contar essa virtualização que já está acontecendo atualmente, né? E, Sim. Bom, como que seria a melhor maneira, então, para as pessoas, para as empresas se prevenirem desses ataques? Porque, querendo ou não, pode acontecer com qualquer um e a qualquer momento, se você não tiver protegido, né? Eu acho que... Acho não, né? Bom, eu acredito que a melhor forma de uma pessoa, uma empresa, até mesmo se defender de qualquer tipo de ataque desse, seria o próprio conhecimento na hora de saber onde ir, onde não ir dentro da internet, o que abrir, o que não abrir, saber ter conhecimento para identificar alguns, seja e-mail, sejam pastas que você acaba recebendo, sejam lugares que você consiga identificar, né? Sim, que você consiga identificar o que é suspeito, o que não é. Então, eu acho que
o jeito, às vezes, mais eficaz até do que você ter um próprio antivírus é você conscientizar as pessoas do que fazer, do que não fazer no ambiente virtual. Bom, mas além dessa consciência, quais seriam os recursos que a gente poderia ter para se prevenir? Assim, só a conscientização não vai ajudar, porque muitos dos hackers, como os que eles trabalham, eles encontram um usuário online e através de rastreamento dos dados, dos passos virtuais da pessoa, chegam no endereço de IP e tentam, através com o endereço, adquirir, por exemplo, dependendo se você acessou um site de banco que não tem uma segurança muito boa, e isso é um ponto que devemos entrar mais para frente, a segurança dos sites, ele pode pegar suas informações RG, número da conta bancária, os próprios números da sua conta bancária, entre outros problemas que podem ocorrer. E isso entraria muito no caso da importância da VPN, que é uma network, um sistema de meio que uma triangulação, no qual você conecta o seu computador a um servidor da VPN, que pode até estar localizado em outro país, e esse servidor vai entrar no site que você quer buscar. Então você acaba ficando com uma conexão indireta, né? Se os hackers quiserem te hackear, eles não vão acabar chegando no seu endereço, né? Vão chegar no endereço da triangulação que você fez pelo VPN. E vocês têm alguns dados aí a respeito disso? Bom, ainda começa que, apesar de ser um serviço muito bom, ele, assim, no papel é um serviço muito bom, precisaria haver a implementação. E muita gente, como o próprio Guilherme falou, que não tem muita consciência, eles acabam não acreditando que seja um serviço necessário, ainda mais que a maioria deles são pagos, de que é algo importante. No mundo, não há um país que tenha mais de 50% dos seus usuários online utilizando VPN. É um número bem baixo, né? E as pessoas acabam confiando muito no próprio antivírus do computador, entre muitas aspas, né? Que seria suficiente para te proteger de todos os ataques, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Que o antivírus do computador ele ajuda, mas não é para todos os casos, né? Nós temos antivírus que são premiums, que são pagos, que conseguem oferecer uma proteção melhor e mais completa para o usuário, né? Como que esse antivírus funciona? O antivírus busca detectar um programa malicioso que esteja dentro do seu computador e busca deletá-lo. E ainda, como você me disse, há muitos antivírus premium, há muitos, por exemplo, o Norton, que dependendo da assinatura do plano que você resolva fazer, ele te dá um acesso à VPN também. Sim, eles estão... É como se fosse um pacote incluso voltado para sua proteção, não é? Exatamente. Bom, e Guilherme, eu queria saber de você o que você acha que vai acontecer daqui 20, 15 anos se as pessoas não se conscientizarem a respeito da proteção dos seus dados, porque, querendo ou não, o ambiente virtual vai se tornar cada vez mais importante. Mas se as pessoas não tomarem uma atitude de correrem atrás de um antivírus bom ou de uma própria segurança VPN, como que você vê esse cenário? Bom, eu acredito que o cenário vai ser muito propício para aqueles criminosos, né, que através de programas eles consigam capturar, né, como o Matheus disse, senhas, suas IPs, tudo isso. E, bom, as pessoas, como você disse, podem não se conscientizar, porém, a tecnologia vai sempre evoluir. E mesmo que as tecnologias de antivírus, VPNs aumente sua segurança, tudo isso, há novas tecnologias que vão acabar sendo uma faca de dois gumes, né? Porque assim que a segurança aumenta, vem novas tecnologias também que acabam ajudando esses hackers a invadir.
O hacker, ele não vai ficar para trás, né? Ele não vai deixar a tecnologia Exatamente. passar ele vai ficar com métodos antigos de hackear a pessoa e de obter os dados. Conforme o tempo vai Exato. passando, ele vai se adaptando da mesma maneira que os antivírus vão se adaptando e as pessoas vão criando consciência a respeito disso. Mas, Matheus, na sua Um bom opinião... exemplo, só um minuto. Diga agora. Um bom exemplo de uma faca de dois gumes é a criptografia quântica. Tanto a criptografia quântica que mantém que é extremamente rápida e não daria tempo de um hacker acessar, ainda há muito medo de que alguém consiga um sistema anti-criptografia quântica, que ele consiga quanticamente desvendar um código criptográfico. O que os bancos têm muito medo, porque o sistema criptográfico de um banco é uma chave de criptografia para cada transação. E essas transações duram segundos. São muito rápidas. Se um hacker consegue um sistema para criptografar essa transmissão, essa transmissão quântica, ele consegue pegar a transação no meio e, de repente, mudar o destino da transação. E muitas vezes milhões de reais estão envolvidos no meio disso, né? Milhões de reais, dólares, euros, libras, diversas moedas, até os próprios bitcoins, que é uma moeda não rastreável, lembrando disso. Você não sabe para onde ela pode ir. As famosas criptomoedas, né? Sim. E voltando um pouco naquela sua pergunta, um dado interessante e até um pouco preocupante para o nosso país até, é que, na média, somente 25% da população faz uso de serviços de antivírus e VPN. Ou seja, de 100% da galera que usa computador, que está aqui nesse meio, 75% está praticamente totalmente vulnerável a esses ataques. Você acaba ficando refém dessas pessoas. E então, Matheus, na sua opinião, qual seria a melhor maneira de uma empresa se proteger, ou de um indivíduo, por exemplo, eu, que estou aqui no meu computador, não tenho nada de importante, mas eu não quero que meus dados sejam rastreados, que eu perca meus arquivos. O que eu tenho que fazer para me proteger, então? Então, o mais importante é serviços de VPN e o próprio antivírus. E tentar ser um pouco mais esperto, pensar, tipo, esse site parece estranho, tal negócio tá muito esquisito. Há alguns certos indícios que fazem você levar que algo pode não ser tão confiável. Por exemplo, o que muita gente acaba caindo são os famosos truques de produtos muito baratos. Sites de... muitas vezes chineses, né, que colocam um produto por $1 e você acaba clicando lá e quando você vê é um cavalo de Troia, sabe? É um negócio que pega seus dados e você nem percebeu. Você ia fazer uma compra e com isso você já perde dados do cartão, RG, sabe? Esses dados acabam vazando. Não só isso, um próprio caso meu, há uns anos, quando quis trocar a televisão da minha sala, meu pai estava fazendo as pesquisas, de repente chega para ele um e-mail de uma promoção muito boa das Americanas. Só que ele começa a achar estranho que não aparecia um local para quem já é cadastrado. Ele simplesmente pedia seus dados. O cabeçalho era tudo igualzinho, o layout do site era igualzinho. Só que não havia um local para ele se registrar como um comprador. Como quem já tinha comprado antes, como quem já tinha cadastro na Americanas. Só para quem seria um novo comprador. Esse é o bem golpe clássico, né, que logo de cara você já tem que inserir seus dados e eles já pegam tudo que interessam os hackers, né, seu endereço, suas informações privadas. Então eu acho que na nossa ideia geral, o ideal para a gente enfrentar essa dificuldade seria fazer uso desses recursos que a gente pode ter, que é o VPN, os antivírus, e claro, conscientizar que não é qualquer site que você vai entrar que é seguro, sabe? Existem sites que
foram feitos com a intenção de roubar seus dados. E eles estão aí no Google e páginas na internet, porque não existe um filtro eficiente para barrar esses sites falsos dos sites verdadeiros, que vão usar suas informações para fazer uma compra, para fazer uma encomenda. Não, existem esses sites que só vão estar lá para roubar e vender seus dados. E, A famosa frase que ainda não caiu por terra, mas deveria, o famoso se tá na internet é verdade ou é confiável? Não é verdade. Essa é a maior mentira que as pessoas acreditam. As velhinhas, principalmente, a minha avó, então, nossa, se ela vê uma coisa na internet, por mais absurdo que seja, ela acaba acreditando porque é um ambiente novo para ela, né? Não deixa de ser a tecnologia. Ela vê aquilo e fala, putz, tá na internet. Ela usa esse argumento, tá na internet é verdade, né? O que a gente sabe que não é assim que funciona. É muito claro lembrar que, por exemplo, muitas pessoas mais jovens, como já meio que nasceram nesse ambiente, já estão acostumados. Já, claro, eu posso falar como exemplo que eu nasci já voltado na tecnologia, então eu sempre usei computador desde pequeno, celular. E mesmo assim a gente acaba caindo em golpe uma vez ou outra, não é? Exatamente, agora imagina que é novo. Se pra nós que já é capaz de cair num golpe desses, pra quem não tá acostumado, então 2 pulos a pessoa já perdeu os dados na internet. Exatamente. Exato. E indo para a parte da empresa, é interessante também que a empresa não apenas mostre para si, preocupe-se apenas com si, mas sim com seus próprios compradores. Um protótipo que eu lembro que havia sido divulgado pela sul-coreana Samsung foi um smartphone que apresentava sistema de segurança quântico já. Ele apresentava dentro dos seus softwares um sistema quântico já. Era um protótipo ainda, mas eles mostravam que a barreira de segurança era muito grande. Fora que sempre em novas apresentações de smartphones, principalmente, tanto da Samsung, da Apple, LG, Motorola, eles sempre, às vezes, mostram às vezes em maior escala, às vezes em menor escala, uma mudança de segurança. Sim, é o que eu falei, a tecnologia vai evoluindo e as empresas têm que se adaptar, têm que oferecer melhores serviços, cada vez mais seguros para a população. E, bom, na nossa ideia geral, que é essa de usar o VPN, de as pessoas se conscientizar, como que a gente pode relacionar isso com a nossa matéria de filosofia? Matheus? Voltando, principalmente que, levando em consideração a ideia de certeza moral ou razão, ou fé, muita gente acaba confundindo os dois e acreditando muito, tendo muita fé na internet e não conseguindo ver uma certeza, não conseguindo ver as certezas da internet. Que nem o caso dos mais idosos. Eles vão muito na fé na internet, enquanto os mais jovens vão mais pela certeza moral, através dos próprios detalhes dos sites, da origem, às vezes até do próprio link do site, eles já começam a analisar o site, né? Sim, a fazer uso mais dessa certeza moral. Sim. E também levar em consideração que muitas das pessoas que também têm uma certa noção que chegam a usar o VPN, chegam a usar os antivírus, eles também têm que ter em mente que usar isso não te deixa 100% safo de sofrer um ataque, acabar clicando em algo errado. Isso também acredito que acaba sendo uma falsa segurança. A certeza que você tem essa segurança de 100% que não vai acontecer com você acaba não sendo real. Ou ainda, lembrando, pensar na certeza da confiabilidade do serviço. Há um tempo, teve um grande escândalo que uma empresa de VPNs estava vendendo os dados de seus usuários. Sim,
A gente ainda tem que contar com a índole ainda da empresa com que você está puxando serviços. Bom, tudo depende, né, de você acabar analisando e comparando serviços, e assim como você vai comprar um celular novo, você também compara os antivírus, a qualidade, a confiabilidade, porque, querendo ou não, é um serviço, né? Então você tem que analisar e comparar para acabar não caindo em golpes também. Bom, acredito que essa tenha sido a ideia geral do nosso grupo. Agradeço a atenção e vamos terminar aqui o nosso podcast. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pela presença.